Não faça o empréstimo consignado do Auxílio Brasil antes de assistir esse vídeo. Assista até o fim se você está pensando em pegar esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Aqui eu vou trazer algumas informações muito importantes para vocês, um checklist que vocês precisam fazer antes de pegar esse empréstimo, antes de pegar qualquer empréstimo, na verdade. Então preste muita atenção e não esqueça de deixar o like e fazer inscrição aqui no canal Consulta Pública. Bom, o consignado está aprovado, totalmente aprovado. Já passou em Câmara, já passou em Senado. Os últimos detalhes para liberar o dinheiro estão sendo alinhados da questão da operação do Ministério da Cidadania. Cada vez mais bancos vão começar a operar essa linha de crédito. E as melhores ofertas vão surgir com o tempo. Por quê? Porque esses detalhes que estão para sair, alguns bancos estão aguardando esses detalhes. E são os bancos que geralmente têm as melhores linhas de crédito. Se você pode aguardar, eu recomendo que você aguarde. Mas aí você me pergunta, o que está acontecendo agora? Neste momento, várias empresas já estão começando o que eles chamam de digitação de propostas, eles estão preparando propostas com base no empréstimo consignado dos aposentados. Porque o do Auxílio Brasil ainda, alguns detalhes, carece o Ministério da Cidadania operacionalizar e passar isso e publicar isso em diário. Então, muitos bancos já estão começando a preparar algumas propostas que, na verdade, são com base no consignado dos aposentados. Depois, quando isso for liberado, eles devem tentar linkar e ajustar isso. Mas quais são os pontos importantes que vocês têm que levar em consideração agora? O primeiro, quanto eu realmente preciso? Porque você vai ter lá uma margem de crédito que pode ser o que você precisa, pode ser menos do que você precisa ou pode ser mais do que você precisa. Só que qual que é o valor essencial para sua família nesse momento? Qual que é o dinheiro que você realmente precisa pegar através de empréstimo? Lembrando, empréstimo nunca é uma boa opção. Só que entre as opções que não são boas, que são os empréstimos, o consignado é dos males o menor. Por quê? Porque é um empréstimo com menor taxa de juros. Mas antes de pegar um empréstimo, você tem que pensar quanto que você realmente precisa e o que esse empréstimo vai solucionar na sua vida. Soluciona um problema ou ele é só paliativo? Qual a taxa de juros? Você tem que calcular. Não é calcular quanto você vai pagar por mês. Você vai ver, vai ser tantas vezes desse valor aqui. Aí você vai ver o valor que você vai pegar. A diferença entre esses dois valores é o que você vai pagar de juros. Se você pega um exemplo, tá? Não estou fazendo cálculo nenhum de cabeça aqui agora. Se você pega R$ 2.500 emprestados e aí você vê que no fim você vai pagar 3.000, bom, você pagou R$ 500 de juros nisso aí. Realmente vale a pena? Você concorda em pagar essa taxa de juros? Calcule quanto que você vai pagar. Não calcule só, vai dar tanto de parcela por mês eu consigo pagar. Não. Veja no fim da conta quanto que você vai pagar a mais e se você concorda em pagar esse dinheiro a mais. Sabe para quem que está indo esse dinheiro? Está indo para o banco. Se você concorda, o banco tem que lucrar, ninguém faz nada de graça, então o banco vai lucrar. Mas você concorda em pagar isso, em direcionar isso para o banco? E isso vai linkar também em quanto você realmente precisa. Porque se você vai pegar um dinheiro que não resolve a sua vida, vai te endividar, vai fazer a longo prazo você ter menos dinheiro do que você teria se ficasse só recebendo o Auxílio Brasil, bom, aí talvez não valha tanto a pena. E pense o seguinte, se eu for bloqueado do Auxílio Brasil, eu consigo pagar essas parcelas? Porque a própria medida provisória, o texto que foi aprovado da liberação desse consignado diz: a dívida é da família, é da pessoa, não é do governo. Então, se o seu Auxílio Brasil for bloqueado, você vai ter que pagar esse empréstimo. Como é que você vai pagar esse empréstimo? Bom, o Ministério da Cidadania provavelmente vai montar um regulamento sobre isso, sobre a execução, a cobrança dessa dívida. Mas em algum momento você vai ter que pagar isso se você for bloqueado do Auxílio Brasil. Parece aqueles vídeos muito genéricos, com informações que todo mundo sabe. Você pode dizer, Leonardo, é óbvio que eu tenho que calcular os juros. É óbvio que eu tenho que ver se o dinheiro resolve a minha vida. Mas muitas pessoas não fazem. E é o mais importante nesse momento fazer o básico. Ver se você realmente precisa desse dinheiro. Eu acredito que todos precisam desse dinheiro. A gente está no momento que as pessoas realmente precisam. Mas vale a pena pagar essa taxa de juros e correr esse risco de ficar com uma dívida em caso de bloqueio? Em relação ao que vai solucionar na sua vida, vale a pena correr esse risco dos outros lados. Para solucionar algum problema, você vai usar esse dinheiro para quê? Para pagar uma outra dívida, vai usar para empreender, vai usar em que sentido? Vai usar para comprar comida? Para que você vai usar isso? Porque, por exemplo, se você vai pegar esse dinheiro, Leonardo, eu quero pegar esse dinheiro emprestado porque eu quero pagar o aluguel que eu estou devendo. Bom, talvez se você tentar negociar diretamente com a pessoa, com a empresa que você está devendo, você consiga uma condição de pagamento até melhor do que um empréstimo consignado. Então, faça essa análise financeira da sua vida antes de começar a assinar essas propostas.
Hoje, as financeiras estão fazendo esse pré-cadastro com digitação de propostas e tudo mais, mas o dinheiro efetivamente não está entrando na conta ainda. Então, muita calma, agora é hora de analisar, contatar todas as financeiras que vocês achem a proposta interessante e calcular quanto de juro que vai dar, quanto que eu vou pagar a mais no fim, quais as letras miúdas do contrato, para não ficar com aquelas dívidas bola de neve que depois você não consegue pagar, aí vem um bloqueio do Auxílio Brasil e a sua vida financeira vira um caos, porque depois que você começa a dever para 1, para 2, para 3, com taxa de juros nessas dívidas, juros compostos, pessoal, olha, aquelas bolas de neve que aí fica impagável. Então essas são algumas recomendações, alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre esses juros, sobre esses empréstimos, como que está essa situação, qual que é a avaliação de vocês. E a opinião de vocês é a mais importante aqui. A minha é meramente ilustrativa, perto da opinião de vocês, que é quem realmente está no lugar de fala dessa questão desse empréstimo, da necessidade e da análise em comparativo ao que vai resolver e como que isso se encaixa dentro da vida de vocês. Tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa o like, faça inscrição. Muito obrigado e até a próxima.